Fala galera do Farol Tricolor, estou aqui solo para fazer esse pós-jogo de Bahia 3, Galícia 0. Tô sem meu pai que deve estar comigo já no próximo vídeo, mas vamos fazer esse pós e claro, falar também de mudanças do calendário do Bahia, né? O Bahia e Corinthians que mudou de lugar, mudou de data, vamos falar sobre isso também. Claro, sobre as opções de Rogério Ceni, sobre o desempenho dos jogadores, que a gente teve um time mais próximo daquele time principal do Bahia, né? Ainda que com poucos titulares dos que terminaram o ano como tais, mas já uma equipe que não é uma equipe mais baseada no sub-20, baseada no sub-17, até nos garotos, né, que tiveram oportunidade também, tiveram boa participação, mas vou falar tudo sobre isso logo depois da nossa vinheta. O Farol Tricolor está chegando. Pois é, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor. Vou pedir de imediato, como de costume, claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Tudo isso é de graça e é muito importante para o crescimento aqui do nosso Farol. E claro, você pode fazer parte também dos clubes de membros, botãozinho de Seja Membro, que a gente tem benefícios aqui no grupo de WhatsApp para você interagir conosco, comigo, com meu pai, antes, durante, depois de cada jogo, de cada gol, de cada notícia envolvendo o nosso esquadrão. Deixa eu começar a falar da mudança de calendário que aconteceu, né? Tá aí na tela já para você, mas para você que está acompanhando tipo radinho, né, deixa eu só falar, o jogo contra o Corinthians passou do dia 27 para o dia 28 e de São Paulo para Santos, o jogo será lá na Vila Belmiro, foi essa a mudança principal, lembrando que o próximo jogo do Bahia é contra o Barcelona de Ilhéus, né, na terça-feira, né, na Fonte Nova, depois o Bahia pega o Vitória, fora de casa, clássico Bavi no final de semana e já estreia no meio de semana seguinte no Brasileirão, nessa grande mudança de calendário, e daí segue o calendário ali revezando no início Campeonato Brasileiro e Campeonato Baiano, e já no dia 18 temos estreia na Libertadores, né, estreia fora de casa, lá contra o O'Higgins do Chile. Vamos acompanhar tudo isso, é claro, aqui no nosso Farol Tricolor. Voltando para a tela principal aqui, para a gente começar a falar desse Bahia e Galícia, ontem na Fonte Nova, ótimo público, mais de 20 mil pessoas, para as circunstâncias, sem dúvida, é um público interessante, tive a oportunidade de estar lá, inclusive levei minhas filhotas lá para acompanharem esse confronto do esquadrão, e acompanhamos um Bahia que eu vou colocar na tela, né, com algumas mudanças. Aproveitando que estou na tela aqui, lembra aí do like, hein? Se não deixou o like ainda, lembra do like, é muito importante para a gente, de se inscrever no canal. Deixa eu colocar aqui na tela agora, deixa eu tirar aqui o calendário para colocar a escalação do Bahia. Tá aí na tela, na escalação do Bahia, que me surpreendeu, né? Eu não esperava que houvesse uma quantidade tão grande de jogadores do time principal, quando a gente pensa em sub-20, né, que foi a base do time nas 3 primeiras rodadas, só tinha Juan Pablo, o único pivete de aço ali ao lado de Gabriel Xavier, mas Gabriel Xavier há muito já não é sub-20, então a escalação do Bahia foi essa, com Ronaldo, goleiro do time titular do Bahia hoje em dia, né, Roman Gomes, a estreia do lateral direito argentino, vindo lá do Estudiantes, campeão argentino, né, Gabriel Xavier, Canives como capitão, Iago Borduque como lateral esquerdo, meio de campo com Acevedo, Eric, Rodrigo Nestor e Cauli, que realmente jogou de meia, não fez aquele papel de falso 9 que algumas vezes ele fez, mais à frente Michel Araújo e Juan Pablo, esses aí os 11 escolhidos. Não gostei da escalação, desde o início achei estranha a falta de presença de ataque do Bahia, e acho que isso se refletiu no jogo, com o Bahia absolutamente dominante, né, no meio de campo, posse de bola altíssima, trocando passes, né, com controle, o Galícia raramente tentando algo, quando tentava, chegava, chutava de longe, geralmente era bloqueado, ou seja, sem muito perigo, mas o Bahia pressionando, o Bahia criando oportunidades, mas faltando aquele ímpeto que a gente viu nos 2 primeiros jogos, até por essa questão do ataque ter sido composto por Juan Pablo, Michel Araújo, e outro jogador mais avançado era Cauli. Então era um ataque que não era incisivo como nos primeiros jogos, que tinha Del, que tinha tanto o Del quanto o Cauê Furquim, né, compunham o ataque ali do Bahia, então era Juan Pablo, Del e Cauê Furquim, 3 atacantes, dá para se dizer, né, e ontem apenas um atacante de ofício, que era Juan Pablo, então o time conseguiu o controle absoluto das ações, da posse de bola, etc, mas demorou muito, muito mesmo para conseguir chegar ao seu gol, né, e criou poucas alternativas claras de gol na primeira etapa, mas no final do primeiro tempo, felizmente, veio o gol que deu a tranquilidade absoluta ao Bahia, porque o Galícia até então conseguia o que ele queria, né? O Galícia conseguia manter um 0-0 no placar, e teve um momento até que teve uma falta perigosa para bater, foi cobrada sem muito perigo, na verdade, na mão do goleirão Ronaldo,
Só que o Galícia vinha daquele jeito que veio para fazer o seu, né? Veio para jogar por uma bola e se fosse um empate já estaria de ótimo resultado, de ótimo tamanho, melhor dizendo, mas o Bahia conseguiu ali aos 44 do primeiro tempo, por uma jogada interessante de Michel Araújo, que jogou pelo lado direito do campo, principalmente com o pé trocado, assim como Juan Pablo jogou mais pelo lado esquerdo, mas centralizando bastante, né? Rogério até falou na entrevista que estava tentando colocar Juan Pablo para fazer a função de Thiago, né? Eu acho um pouco controverso isso, né? Eu acho que o Juan Pablo realmente jogou bem nas primeiras partidas, fazendo mais a sua e com muita movimentação também, chegando para o meio e tudo, mas assim, uma questão um pouco para a gente pensar se vale a pena, né, modificar tanto o estilo de um jogador tão jovem. Mas dito isso, o gol saiu dessa jogada de Michel Araújo pelo lado direito, que cruzou na área, e Eric, muito bem no jogo o tempo todo, apareceu para testar firme. Eric sempre bom cabeceador, sempre fazendo gols de cabeça, colocou o Bahia em vantagem, e essa vantagem já era interessante, mas ficou ainda mais interessante com menos de 1 minuto do segundo tempo, e um bom lance, uma boa trama de ataque ali, a bola sobrou para Eric, que encontrou Iago Borduc mais avançado, né? Taticamente a gente viu realmente Roman Gomes fazendo aquela primeira linha de 3, né? Pelo lado direito, Canives pelo lado esquerdo, Gabriel Xavier mais centralizado, e quem avançava mais era Iago Borduc, e assim aconteceu no início do segundo tempo, com um bom passe de Eric, deixando Iago Borduc em condições. Ele bateu de perna direita até, pouco comum, mas bateu bem na saída do goleiro para fazer Bahia 2-0 com menos de 1 minuto do segundo tempo. Aí tudo começa a ficar mais tranquilo, né? O Bahia ainda teve algumas oportunidades criadas, o Galícia saiu um pouquinho mais para o jogo, o que era natural também, mas o Bahia ainda conseguiu fazer o terceiro gol depois de algumas modificações que foram feitas, né? Entraram na partida de uma vez só Del, Cauê Furquim e David Martins, saíram Michel Araújo, Rodrigo Nestor e Acevedo, e esses jogadores, na verdade Cauê Furquim foi fundamental numa grande jogada, né? Uma jogada ali de Eric, né, que tabelou no campo de defesa ainda com Del. Eric foi até a linha de fundo, arrastando a marcação adversária e cruzou para Cauê Furquim fazer o seu primeiro gol como profissional do esquadrão. Livre, sem goleiro, bateu e fez. No finzinho do jogo, o Bahia ainda teve outra chance clara, bom lance do Bahia no ataque, né, e David Martins, né, conseguiu cortar e bater pro gol. O Bahia teve bola na trave também, cabeceio de Roman Gomes, boa atuação de Roman Gomes. Vamos fazer já as notas também, mas destacar esse jogador que atuou bem. No finalzinho, essa jogada, David Martins terminou chutado pelo lado, aquele lado de fora da rede, né? E minha filha até achou que tinha sido gol, até chegou a comemorar, mas eu falei, não, foi pro lado de fora. E aí a gente conseguiu, né, minha mais nova no caso, e a gente conseguiu esse triunfo importante, claro, porque o Bahia mantém a primeira colocação isolada do Campeonato Baiano, e só pra gente lembrar desse fator também de importância na colocação do Campeonato Baiano, as semifinais e final, as semifinais, né, e final serão disputadas em jogos únicos, né? E quem tiver a melhor campanha vai ter a oportunidade de fazer esses jogos em casa. Então, Bahia fazendo esse papel e ficando como líder do Campeonato Baiano, o Bahia vai ter a oportunidade de jogar um jogo só na semifinal e na semifinal, assim avançando em casa, o que é, claro, uma vantagem evidente. Deixa eu voltar aqui para nossa tela principal, pedir a você mais uma vez que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos, claro, hoje não tem um professor aqui comigo, mas vamos fazer a nota dos jogadores do Bahia, a nota do aluno aqui no caso, para a gente compor aí esse vídeo clássico de pós-jogo aqui do Farol. Ronaldo, pouquíssimo acionado, vou dar uma nota 6, porque ele realmente, com a atuação que teve, não tem, né, como ser tão avaliado, apenas chutes tranquilos para o gol, pouco exigido, inclusive na saída de bola, né? Canu veio buscar muito jogo, né? Os jogadores trocaram muitos passes entre si, não exigiram tanto que Ronaldo se metesse em esparro, né, nessa saída de bola que muitas vezes se torna arriscada pelo Bahia. Lateral direito foi Roman Gomes, uma estreia muito interessante, vou dar nota 7 para ele, quase fez um gol de cabeça, mas mostrou que ele tem mais capacidade defensiva, né? Aquilo que a gente já tinha falado, já tinha conversado, já tinha estudado sobre ele, mas Roman Gomes mostrou uma movimentação tanto de defesa quanto de ataque interessante, quase fez esse gol de cabeça, chegou junto dos caras também, marcou em cima, aquele sangue argentino que muitas vezes faz bem a um time como o Bahia,
e dou a ele uma nota 7. Thiago Borduc, 7 também pelo gol, uma boa participação. O Bahia pouco exigido contra o adversário frágil, por isso também a maioria dos jogadores com boa nota, né? Não tão destacada, mas não deixa de ser uma boa nota. A zaga central do Bahia pouquíssimo exigida, mas legal na saída de jogo ali também. Gabriel Xavier e Canibas, vou dar 6 para cada um, né? Eu acho que o Bahia deveria se desfazer de pelo menos um desses dois jogadores. Eu até entendo hoje que seria Gabriel Xavier o mais indicado para buscar uma contratação de um jogador titular ali pro lado direito, lembrando que não estrearam ainda David Duarte e Santiago Ramos Mingo. Né? Meio de campo tivemos Acevedo com a boa participação de sempre, né? A nota 6, quase fez um belo gol no primeiro tempo, vou dar 6 para ele. Eric, eu vou dar uma nota 9 para Eric, destacado, melhor jogador em campo, um gol, 2 assistências, ótima atuação na defesa e na transição para o ataque. Acevedo e ele revezavam em quem ia, sempre um avançava um pouquinho mais, normalmente Eric e o outro ficava. Daí Eric, quando foi, resolveu 1, 2 e 3 vezes, 3 gols com participação direta de Eric, nota 9 para ele. Rodrigo Nestor, uma atuação mais discreta, alguns bons passes ali na primeira etapa, vou dar uma nota 6 para ele. Cauli jogando como meia armador na maioria do tempo, poderia ter sido o grande destaque do jogo no Campeonato Baiano e tudo, mas não foi. Né? Mais uma vez uma atuação, bateu uma falta interessante no primeiro tempo, achou alguns passes bons, mas eu vou dar nota 5 para Cauli, porque a gente precisa que Cauli mostre mais. E num Campeonato Baiano contra o Galícia, numa possibilidade de ouro, a gente viu um Cauli ainda muito passivo, né? Que é a queixa que a gente tem feito em relação a ele. Vou dar uma nota 5 para Cauli. Michel Araújo teve boa participação no primeiro gol do Bahia, vou dar uma nota 7 para ele. E Juan Pablo, talvez tentando se adaptar a movimentações que ele não estava habituado. Juan Pablo, eu vou dar uma nota 5 para ele nesse jogo. Quem entrou no segundo tempo, eu vou dar um 7 para Cauê Furquim pelo gol, ficou muito feliz pelo gol, claramente muito feliz pelo gol. Del ali pela movimentação, vou dar uma nota 6. David Martins quase faz um golaço, também nota 6. E quem entrou no final não teve muito tempo para jogar, deixa eu só pra gente falar aqui de todos. Kaique fez alguns dribles que impressionaram a torcida, mas muito para trás, né? Não foi aquele Kaique muito no campo de ataque. Eu vou deixar sem nota, porque já entrou faltando 15 minutos pro fim do jogo. E Pedrinho ainda mais, errou até alguns passes ali, mas participou do jogo, ele não se esconde do jogo, ele participa, ele busca o jogo. Também vou deixar sem nota, entrou no finalzinho no lugar de Cauli. Rogério Ceni, eu não gostei da escalação inicial, eu vou dar uma nota 7 para Rogério Ceni, não gostei da escalação inicial, eu achei que o Bahia ficou muito sem ataque nesse jogo, acho que ele testou um time para o Bavi do próximo final de semana, esse time mais de reservas do Bahia, eu acho que ele testou um time, eu acho que ele deve escalar um time parecido no Bavi, e eu acho que o time tem que ter um pouco mais de presença no ataque, no clássico, né? Apesar de controlar bem o jogo, no meio de campo e tudo, que era a ideia visivelmente dele, eu espero um time do Bahia com mais presença ofensiva, e faltou um pouco isso no primeiro tempo, até pelas escolhas de escalação que Rogério fez. Mas dito isso, a nota 7, mais um triunfo do Bahia. Eu gostei muito do que o Rogério fez nos 2 primeiros jogos, não curti tanto o que ele fez ontem, mas deu para o gasto com sobras, e o Bahia fez esse 3-0 no Galícia para continuar como líder isolado, líder absoluto do Campeonato Baiano da Primeira Divisão. Esse é o pós-jogo aqui do Farol, um pós-jogo direto, né? Assim, falando diretamente desse jogo, da pequena mudança de calendário com a estreia do Bahia no Brasileirão, agora no dia 28, né? Contra o Santos, esse jogo que vai ser na Vila Belmiro, essa aqui é a questão principal, né? Essa mudança interessante aí que vai acontecer, né? E que a gente não estava, claro, mapeando, não estava esperando, né? Então o Bahia vai pegar o Corinthians na Vila Belmiro e não em São Paulo capital, né? Para a estreia do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Antes tem Barcelona de Ilhéus no meio de semana, antes tem Clássico Bavi no final de semana e tudo, é claro, a gente vai acompanhar aqui no Farol Tricolor. Muito obrigado a todos pela audiência, pela participação de sempre, inclusive na nossa live de ontem, que teve muito comentário, a galera chegando junto aí para participar comigo e com meu pai, e a gente volta em breve com novos vídeos, novos conteúdos aqui no nosso Farol. Um abraço a todos, amigos e amigas tricolores, tchau, tchau e bora Bahia!